porque mentira é o Espírito Santo. Atos 9:31. Atos 9:31 diz assim, olha. E a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Meu irmão, como é que uma força vai fazer uma igreja ter paz? Comunidade. Uma comunidade ser edificada, uma comunidade ter o temor de Deus, uma comunidade ter o conforto, uma comunidade crescer espiritualmente. Nem a ditadura, através de cacetete nas pessoas, conseguiu crescer. Não é através da violência que você vai conseguir crescer uma comunidade, e sim o Espírito do Senhor. Espírito Santo. Aliança de amor ou choque elétrico? Energia. Eu quero abordar agora algumas questões bíblicas, onde nós vamos fazer uma abordagem apologética, mostrando algumas propostas, alguns atributos, algumas ações do Espírito Santo. Nada melhor do que você conhecer o que uma pessoa faz para você saber quem ela é. Então, no lugar de nós discutirmos aqui filosoficamente, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre as ações do Espírito Santo para que nós possamos conhecer. Dizem que o Espírito Santo é uma força. Se nós formos ler em Isaías 63:10, está escrito o seguinte: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo e pelejou contra eles. E eu quero perguntar, como é que é possível se entristecer uma força? Se força é massa vezes aceleração, a Bíblia diz aqui, que Isaías 63:10, que os judeus, o povo, foi rebelde e entristeceu o Espírito Santo que se lhes opôs. Como é que eu vou entristecer uma força? Eu só posso entristecer uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. Isaías 63:10. Vamos ver outro exemplo. Temos, por exemplo, Mateus 12:32, que diz o seguinte. Vamos ver aqui, Mateus 12:32. Se alguém proferir, Jesus dizendo, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem no mundo nem no porvir. É porque Jesus é mau? Não. Porque o Espírito Santo é quem intercede por nós a Deus. Se eu me oponho a isso, como é que eu vou estar na presença de Deus? Então, como é possível eu blasfemar? Essa palavra blasfemar significa afrontar a Deus. Blasfemar contra uma força. Se o Espírito Santo fosse uma força, como é que eu poderia blasfemar contra ela? Só se pode blasfemar contra alguém, e este alguém sendo Deus. Lucas 12:10 também diz assim. Livro de Lucas 12:10, ele também diz assim, vejamos. Lucas, capítulo 12, versículo 10. Todo que proferir uma palavra contra o Espírito Santo será perdoado, mas para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Eu não posso blasfemar contra uma força, só posso blasfemar contra Deus. Mateus 28:19. Se nós formos olhar em Mateus 28:19, diz o seguinte, olha. Mateus 28:19. Ide, portanto, a grande comissão, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a grande comissão. E eu te pergunto, meu irmão, como é possível ser comissionado e autorizado por uma força? Vai em nome da parede, vai em nome do tijolo, não posso. Vai em nome da gravidade, não posso. Só se pode ser comissionado e autorizado por Deus. Mateus 28:19. Vamos ver também outro exemplo, Marcos 13:11. Marcos 13:11 diz o seguinte: quando vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que for concedido naquela hora falai, porque não será em vós o que falais, mas o Espírito Santo que falará em vós.
É possível uma força falar em nós? Se até mesmo para a gente falar é necessário que as cordas vocais funcionem, mas eu comando a minha voz, e o Espírito Santo falando em mim, é uma força que me faz falar? Não tem lógica, não tem sentido. Lucas 2, 26. Se nós olharmos em Lucas, capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito do Santo estava sobre ele. E lhe revelou o Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. E movido pelo Espírito foi ao templo, e quando trouxeram o menino, ele glorificou a Deus. Meu irmão, como é possível uma força revelar algo a alguém sobre o Messias que estava nascendo? Como é que é possível uma força revelar: olha, tu vai para o templo, porque lá hoje tu vai ver o Messias? Não tem sentido. Uma força não faz isso. Atos 28, 25. Atos 28, 25 diz o seguinte. Vejamos aqui outro exemplo. E havendo discordância entre os discípulos, despediram-se Paulo estas palavras, quando ele estava pregando aos gentios: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Como é possível, irmão, uma força falar através de um profeta para revelar a palavra de Deus? É impossível. João 14, 26. Vamos aqui para João 14, 26. Referências bíblicas. João 14, 26 diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Como é que uma força ensina algo sobre Jesus? Como é que uma força ensina e lembra e consola? É a mesma coisa que você dizer: olha lá, faz a minha tarefa de casa. Fogão, cozinha minha comida sozinho. Uma força não tem poder de consolar, de enviar, de ensinar, de fazer lembrar. Só uma pessoa, meus irmãos. Atos 1:8. Vamos aqui a Atos 1:8. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. Como é possível uma força proferir, conceder dons para que a pessoa faça o ID de Deus? Atos 21, 11. Atos, capítulo 21, versículo 11. Diz assim: e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele os seus próprios pés, um profeta, chamado Ágabo, declarou: assim diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. E Paulo creu. E eu te pergunto, como é possível uma força proferir um evento futuro? Assim diz o Senhor: assim como eu estou me amarrando, assim amarrarão este homem quando chegar em Jerusalém. E se cumpriu. Como é que uma força, se fosse força, teria poder de proferir palavra futurística, ou escatológica, ou profética? Atos 1,16. Estou mostrando para vocês que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem atributos. Atos 1,16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Como é que uma força vai proferir na boca de Davi a respeito de uma pessoa que ainda iria nascer, que traiu o Senhor? Uma força não faz isso. Força é massa vezes aceleração. Atos 5:3. Ananias e Safira mentiram a respeito de um dinheiro para Pedro. E disse-lhe Pedro: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Como é que eu posso mentir para uma força? E se não para Deus? Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Atos 9:31.
Atos 9, 31 diz assim, olha. E a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Meu irmão, como é que uma força vai fazer uma igreja ter paz? Comunidade. Uma comunidade ser edificada, uma comunidade ter o temor de Deus, uma comunidade ter um conforto, uma comunidade crescer espiritualmente. Nem a ditadura, através de cacetete nas pessoas, conseguiu crescer. Não é através da violência que você vai conseguir crescer uma comunidade, e sim o Espírito do Senhor.